Esse é o Costurando as Pontas, um podcast para falar sobre moda, negócios e tudo que envolve empreender nessa área. É um espaço para falarmos com especialistas e empreendedores para tirarmos aquelas dúvidas sobre o nosso negócio que nem o Google e nem o ChatGPT conseguem responder. Um podcast feito pela Bivi para os nossos associados, confecções e para quem trabalha ou se interessa por moda. Hoje vamos bater um papo super inspirador com o empresário Jai Ho Lee. O Jai é um grande empreendedor. Ele é membro da diretoria da Associação Brasileira de Franchising, fundador de uma rede de restaurantes e de uma loja de acessórios que com certeza você já ouviu falar. Essa conversa vai ser uma verdadeira aula de empreendedorismo, negócios e até organização pessoal. Esperamos que gostem. Oi pessoal, bem-vindos a mais um episódio de Costurando as Pontas. Eu sou a Cíntia, tô aqui com o Michel. Nós somos da moda, da confecção, a gente é conselheiro da Bivi e a gente está aqui para conversar sobre negócios, sobre empreendedorismo. E hoje a gente trouxe um convidado muito especial, que é o Jai. O Jai, ele é um grande empreendedor, ele é membro da diretoria da Associação Brasileira de Franchising, fundador da rede de restaurantes Gin e a rede de lojas de acessórios Morana. Além de outros negócios também, né, que a gente sabe que ele tem. Jai, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. Obrigada pelo seu tempo. Eu acho que vai ser super rico o nosso papo hoje, porque eu acho que você tem muita coisa para contar pra gente. Então, queria começar com a sua jornada, contar um pouquinho pra gente como é que você começou em negócios e principalmente como é que você foi cair em franchising. Acho que você já está cansado de contar a sua história, mas vamos lá. Obrigado, Cíntia. Prazer, Michel. Obrigado pelo convite. É um prazer poder participar desse podcast da Bivi. Minha história de empreendedorismo começou na faculdade. Eu tive contato com franchising década de 80. Eu fiz FEA. Acho que, inclusive, seu vizinho, né? Sim. O Bruno comentou que você fez ECA, né? Uhum. Somos vizinhos de faculdade. Então, eu fiz FEA e durante a faculdade eu tive contato com franchise, sistema de franquias. Não se falava muito de franquia no Brasil. Aí, quando eu tomei o conhecimento de sistema de franchise, eu me interessei pelo sistema. Falei, vou trabalhar com o sistema de franchise. Agora, não tinha modelo de negócio para se franquear. Então, como bom empreendedor, você acaba pesquisando alguma marca americana para trazer, ou desenvolver uma marca aqui no Brasil. Então, tentei trazer algumas marcas americanas, a gente fez algumas pesquisas, e algumas marcas que tinham uma relevância aqui no mercado brasileiro já existiam e acabei desenvolvendo. E final de década de 80, fui muito influenciado pelo setor de fast food, principalmente pelo McDonald's. Então, o McDonald's estava entrando no Brasil, em São Paulo principalmente, muito sucesso. Aí eu falei, vou trabalhar com segmento de alimentação. E quando você fala em franchising, você tem que imaginar seu negócio funcionando em várias praças, mercados diferentes. Aí eu comecei a trabalhar com alguma cozinha que tivesse aceitação mais global, com menos rejeição. Aí acabei indo para comida chinesa e comida italiana. A italiana a gente continuou e a chinesa nós demos sequência. Isso foi em 92. É uma curiosidade porque a maioria adota franchise como canal de distribuição ou de expansão, como estratégia de expansão. Então, normalmente as pessoas têm um negócio de sucesso. Um exemplo que você deu de restaurante, por exemplo. Você tem um restaurante de sucesso e as pessoas querem levar teu modelo de negócio para seus mercados. Aí, o franqueado que acaba implantando aquele restaurante de sucesso que viu em São Paulo, em Recife, Brasília, etc. Meu negócio foi exatamente o contrário. Falei, vou trabalhar com franchise, vou franquear o quê, né? Aí acabei criando para usar o sistema de franchise. Aí esse investimento em franchise foram ao longo de 31 anos, né? Bacana. E aí você também tem o fast food, então tem a parte do fast food, do Gin. E aí o senhor também acabou criando a Morana também, né? Como que foi do fast food para esse outro mercado? Né? Isso é uma curiosidade que muitos têm, né? Porque como é que você trabalha com brinco, bijuteria, você vende comida chinesa, você faz isso. Então, só para deixar claro para os nossos ouvintes, né? A Gin hoje faz parte de uma holding de alimentação chamada Alipar,
onde eu fiz uma aliança estratégica com um sócio chamado Ricardo Alves, que foi fundador da Grileto. Hoje nós temos quase 400 lojas. São Grileto, Montana Grill, Gin e Croissonho. Então, é ele que fica no dia a dia dessa plataforma chamada Alipar. Então, é ele que toca. E, paralelamente a essa história que eu comecei em 92 com a Gin, em 2002, tivemos a oportunidade de criar uma marca para a categoria bijuterias. Então, minha mãe começou com bijuteria quando nós chegamos aqui no Brasil na década de 70. Ela começou com uma pequena joalheria na Rua Augusta. Não sei se vocês não vão saber, mas a Rua Augusta foi uma referência de varejo mais qualificado no Brasil, quando não havia um grande shopping center como referência. Então, era a Rua Augusta onde... Aliás, muitos varejistas aqui no Brasil surgiram na Rua Augusta, né? Então, é tipo João Cachoeira, Rua uma rua Augusta, super tradicional. De comércio, né? Bem de comércio, mas um comércio um pouco mais sofisticado. Então, até... Eu fiz Colégio Bandeirantes também. Eu andava da Rua Estela até a Rua Augusta a pé. Na época, eu podia andar a pé com segurança e ajudava a minha mãe também. Então, eu cresci em chão de loja, né? Então, Natal... ajudava a passar cartão de crédito, etc. Ficava no caixa. E então a gente começou na Rua Augusta e década de 80, 90 começaram a surgir shopping centers no Brasil. Então nessa época elas começaram a expandir, né? Então minha família, normalmente até por ser bijuteria, comércio, então quem tocava mais eram mulheres da minha família, que era minha mãe e minha irmã. Então chegaram a ter 10, 12 lojas de bijuteria em São Paulo, outros estados e outras cidades. E só que nós estamos falando de década de 80, 90, então nós estamos falando de vários planos, né? Várias situações que o Brasil viveu, né? De inflação 40% ao mês, nós estamos falando de URV, Plano Real, nós estamos falando de Plano Collor. Então, no fim do dia, elas entendiam, dominavam muito essa questão de categoria, bijuteria, compras, processo, mas não entendiam muito dessa questão de gestão e adaptação, dessa mudança de ambiente. Acho que nós vamos falar um pouco disso hoje também, né? Mudança de ambiente que o Brasil viveu ao longo dessas... Aliás, vivemos ao longo de últimas décadas, né? E elas não souberam administrar essas mudanças de ambiente. Nessa, as lojas foram fechando, no fim, você fica com 2, 3, 4 lojas boas que ainda fechavam conta, aí fica aquele almoço de domingo decidindo, né? Fecha resto, vende o ponto, vira loja de roupa, faz o que com as lojas? Eram lojas com pontos bons, né? Center Norte, Morumbi, Ibirapuera. E aí aquela coisa de juntar oportunidade com a competência, né? Então, eu já tinha um know-how de franchising, já tinha um know-how de varejo. E minha mãe também já estava com esses pontos, tinha que buscar uma solução em relação a 2, 3, 4 lojas que ainda monetizavam, mas não interessava continuar e dominava essa questão de bijuteria. Falei, cara, acho que cabe criar uma marca para bijuterias. Então não era Morana ainda. Não era Morana. Na época chamava Pop. Então a gente criou em 2002 a marca Morana para poder franquear. Então, no fim do dia, se você for olhar, nós criamos uma marca dentro de uma categoria que é extremamente informal e extremamente pulverizado. Então, todo mundo vende bijuteria. Todo mundo vende bijuteria. Desde ambulante, loja de sapato vende, loja de roupa vende, grandes magazines vendem. Então, assim, eu tenho concorrente em todos os canais, todos os setores, todo mundo é meu concorrente. Dentro de um shopping você tem muitos concorrentes. Todos, né? Muitos concorrentes, porque todos vendem essa categoria, só que essa categoria é marginalizada, por N razões, né? Pela informalidade, por ser dentro do curva ABC de quem tem loja de roupa ou de calçado, não é uma categoria que ele não é foco, é o cafezinho do restaurante, tem que ter, mas fica ali toma na mesa. saída, né? Quando você vai pro caixa, você meio que compra por impulso nessas Exato. lojas, né? Tem que ter para fazer a composição, mas eles não gostam de gerenciar essa categoria, que a energia é maior do que retorno que eles têm. E a gente achou que fazia sentido criar uma marca para essa categoria, que não havia nenhuma marca. Então, eu sempre defendo muito isso, que você tem que ser primeiro de alguma coisa, de algum líder de alguma categoria. Então, acho que isso é fundamental para você estar no top of mind, né? Então, a gente acabou criando uma marca dentro de uma categoria que é extremamente pulverizada. Aí começamos em 2002.
É que naquela época, acho que não existia, como você falou, não existia uma marca de bijuteria. Então, todo mundo tinha, todo mundo vendia, mas era meio... Produto, né? Meio commodity, assim. Exato. Né? E aí, vocês criaram uma marca que aí acaba que se destaca no meio da multidão, né? Porque como ninguém tem marca, quando uma pessoa tem marca, já acaba se destacando, né? E aí, acho que é um pouco o que a gente vive aqui no Bom Retiro, né? Em Bom Retiro, Brás, né? Tô falando do comércio mais popular, fast fashion, né? Que são muitas empresas, né? Muitas lojas que vendem produtos muito parecidos, né? Então, você anda aqui na José Paulino, você vai olhando as vitrines, porque todo mundo segue as mesmas tendências, tem as mesmas referências, né? Então, trabalha muito com produto. E aí... só que a gente também vê que algumas marcas acabam se sobressaindo, né? Como é que você enxerga hoje, então, o nosso mercado aqui do Bom Retiro, né? É isso mesmo? É mais produto do que marca? Você vê algum tipo de movimento? Eu sempre falo que você não pode focar muito na forma, né? Então, a gente sempre acaba fazendo mais do mesmo, como nossos pais faziam, tentando fazer melhor do que nossos pais faziam. Então, a gente sempre tem que ter olhar de mercado, tentar ver... o momento, quando você fala uma marca, uma referência dentro do seu mercado. Então, se aqui é B2B, se nós atendemos aqui no Bom Retiro varejistas, entender quem são esses varejistas e colocar esse varejista no centro, esse exercício que eu faço diariamente como varejista. Então, não é foco no... Só para dar um exemplo, o que é forma ou qualquer teu propósito. Tem uma diferença muito grande. Então, você pega uma imprensa, que seja a Revista Abril, que seja... acho que todas as revistas impressas, você fez ECA, o objetivo é levar informação. Não pode se apegar à forma como levava a informação. Então, você tem que se adequar ao momento. Então, não tem que se apegar à forma, ao processo. Então, tem que entender quem são minhas clientes. A partir do momento que você entende quem é minha cliente do Bom Retiro, entender profundamente quem é seu cliente. Aí você tem que começar a tentar, no 360 graus, atender, tirar as dores, deixar mais fluido, atender da melhor forma possível. É um trabalho de empatia mesmo, se colocar no lugar dela. Então, se você fizer, é uma ferramenta muito simples que eu utilizo, é fatores-chave de sucesso. Não importa se é teu cliente, é o cliente do Bom Retiro, que procura, que está motivado a vir fazer compra aqui no atacado, aqui em São Paulo. O que ele busca? Então, tem fatores-chave de sucesso. Então, você tem 5, 6 atributos que ele busca quando ele faz um relacionamento transacional com uma marca aqui. Desde o acolhimento, atendimento, até suporte, ar-condicionado, tudo isso é considerado. Então, faz um exercício você. Você, quando frequenta um restaurante, você não vai somente pelo prato. Você vai pelo prato, ambiente, serviço, ar-condicionado, poltrona, você considera tudo isso. Então, se você listar todos os fatores de chave de sucesso do teu negócio, começa a fazer uma avaliação. Que nota você dá para esses fatores de chave de sucesso que você deveria estar entregando ou não está entregando para essa cliente que veio do Sul, que veio de, sei lá, algum bairro de São Paulo. Então, essa é a lição de casa, que você tem que ser relevante, tem que ser competitivo em relação ao seu vizinho. Porque no fim do dia hoje, qualquer negócio que você faça é muito competitivo. Então eu chamo isso de rouba-monte. Você tem que tirar de alguém. Então, para você tirar de alguém, competitivamente, você tem que ter um diferencial competitivo muito relevante em relação ao seu vizinho. Então, não é só processo. Então, às vezes, a gente entregando o melhor produto, com o melhor preço, é suficiente. Não é suficiente. Não é só isso. Tem um conjunto de coisas que você tem que cuidar para você continuar sendo relevante. Então, às vezes, um exercício interessante é brand positioning, né? Coloca você e teus concorrentes, o que cada um entrega de atributos. Então, tem que ter um diferencial competitivo. Você tem mais variedade, você tem mais ambiente, você tem estacionamento mais fácil. No varejo, a gente considera tudo isso. Quando a gente vai abrir uma loja em Ijuí, Rio Grande do Sul, o pessoal a gente chama de AIDA, né? Eu preciso chamar atenção, despertar interesse e tudo mais. E aí tem o pavê também, né? É de people, pavê de people. Eu tenho que ter fluxo, acesso, o A de acesso, e V de visibilidade e o E de estacionamento. Então, são checklists que a gente faz, tem que atender tudo isso.
Porque não é que o cliente vem, ele não sobe 2 pisos, não estaciona carro, anda uma quadra. Eu tenho que criar essas facilidades, deixar fluido. Então, são pequenos detalhes que o varejo me ensinou. Então, o varejo ensina você pensar nos detalhes. E não tem uma bala de prata. Então, são pequenos cuidados, são somatórios de pequenas ações que você constrói resultado. Então, quando você fala que tem que construir marca, parece que tem que construir Boticário, Cacau Show. Não necessariamente. Agora, no varejo, na ponta para consumidor final, a partir do momento que eu tenho uma referência, uma marca, eu tenho mais notoriedade, as pessoas sentem mais segurança em comprar meu produto. Eu sempre uso um indicador bem interessante. Se minha marca virou marca mesmo, se minha marca virou marca de referência dentro do público, meu dezembro é mais de 20% do faturamento. Se você está faturando 10%, 13% do faturamento anual em dezembro, ainda não é marca. Quando fatura 18%, 20%, 22% do ano, que virou presenteável. As pessoas gostam de dar presente uma marca. Então, hoje, a Morana representa 20%, 22%, 23% do faturamento do ano em dezembro. Então, nós competimos, de fato, com Boticário, com outras marcas, produtos de presente agora em dezembro, como presenteável. Que aí não é só dentro do seu mercado, é tudo, né? É tudo. A gente disputa bolso, né? Pocket share, né? Então, uma pessoa que vai comprar um presente, ele tem um orçamento. Eu vou gastar até R$70. Aí ele vai ver as opções. Então eu concorro com Copenhague, concorro com Chili Beans, concorro com Boticário, concorro com Natura, concorro com tudo. Então todos eles são meus concorrentes, né? Então eu acho que tem algum checklist que acho que nós, como empreendedores aqui do Bom Retiro, poderia ter um olhar um pouco diferenciado. Não focar no processo, na forma, mas olhar um pouco de perspectiva diferente do outro lado. Quem são meus clientes? Fazer uma imersão grande, quem são meus clientes? Entender as dores dela e tentar facilitar a vida dela. Então, tem que deixar fluido. Não, você falando até parece meio básico, assim, básico. né? Mas eu acho que a gente acaba no dia a esquecendo. dia... e eu acho que a gente tem uma tendência a focar muito em produto, em preço, né? A gente vê que, como você disse, o mercado é muito competitivo. Então, a gente às vezes acaba indo por esse caminho do produto e do preço, mas acaba deixando de lado outras coisas que não... Porque quando você fala, preciso construir uma marca e tal, aí a pessoa começa, nossa, dá muito trabalho. Demora, né, para ver o resultado, né? Você não consegue construir uma marca de um dia para o outro. Então, mas aí com essas coisas, essas dicas, né, que você foi falando que da experiência do varejo, eu acho que fica mais palpável, né? Como construir essa marca no dia a dia. Então, na prática, na verdade, né? Cíntia, eu venho do varejo e eu venho de fast food. Então, a gente está acostumado a ganhar dinheiro empilhando moedas. Então, é uma visão diferente. Eu já tive amigos atacadistas de Bom Retiro que foram para varejo. Teve uma época que alguns atacadistas foram para o varejo. Eu já vi muitos deles perderem paciência com o cliente. Vocês estão acostumados a fechar dezenas de R$1.000 num pedido. Aí, sábado, que vocês estão um pouco mais de folga aqui, vou visitar minha loja do Ibirapuera. Aí tem uma senhorinha lá experimentando um vestido de 39 e reclamando do acabamento. Eu já vi um amigo tirar essa senhora da loja. Varejo é isso. Aí você paga um boleto de 30, 40 mil, aí você paga um ponto de 1,5 milhão, aí você fala, cara, isso aqui não fecha a conta. Não é para mim. Então, é uma outra cultura. Você não pode ficar comparando. São coisas incomparáveis. São animais diferentes. Então, atacado é atacado, varejo é varejo, indústria é indústria. Então, você pode perceber no mercado que a indústria tem dificuldade de varejar. E quem é só varejista também não sabe franquear. Quer dizer, uma coisa não quer dizer que saiba de todas. Então, é um pouco muito mais de cultura do empreendedor. Então, eu vejo muita gente que é de indústria, de atacadista, tem dificuldade em varejar. Hoje a gente vê as confecções, né? A gente vê as confecções onde durante muito tempo o modelo de negócio deles era muito mais desenvolver, produzir e distribuir essa mercadoria através do atacado. E hoje eles estão vendo outros canais, né? Então, hoje acho que a pergunta que eles fazem é: será que eu quero aumentar meu faturamento? Será que eu aumento meu faturamento focando ainda no meu canal, exclusivamente no meu canal de atacado?
Ou será que eu dou uma aventurada no varejo? Às vezes, né, tem tanto varejo através de uma loja física, varejo pela internet. E qual que é o conselho que o senhor já daria para essa confecção, para essa indústria que quer aumentar faturamento e não sabe exatamente em qual canal investir, né? Não, em primeiro lugar, eu acho que, como eu falei, às vezes não adianta falar o quê. Tem que... A mudança fora vem, acho que mais de dentro para fora. Tem que entender se os empresários, empreendedores, fundadores têm essa cultura, essa visão, essa predisposição de querer varejar ou querer até franquear, que, como você falou, é uma estratégia de expansão, né? Pode franquear também. Tem várias estratégias. Então, eu acho que é difícil você dar um conselho, porque não tem... Cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Mas não sei se a pessoa também está tirando o máximo. Às vezes não é buscar um novo, é fazer melhor do que já está fazendo. Então, eu acho que precisa ter um olhar mais para dentro. Eu vejo muita gente que... eu quero franquear. Mas às vezes você... Num bate-papo de meia hora, você vê claramente que a pessoa não está preparado para ser um franqueador. A pessoa tem que estar preparado para isso. Então, isso é um outro ponto que eu vejo, não somente nós coreanos, mas muitos empresários brasileiros, coreanos. Nós estamos tão, como você colocou, Cintia, a gente está tão atribulado com coisas operacionais. Acho que o coreano um pouco mais até, que é para nossos pais... trabalhar e carregar peso e tem que suar, senão você não está trabalhando, né? Se você está no ar-condicionado mexendo no computador, você não está trabalhando. Tá leve, né? Tá leve, Você tem que suar, você tem que sangrar, tem que estar carregando. Põe muito a mão na massa. Tem que colocar a mão na massa. Então, esse é o trabalho, né? Então, a definição de trabalho ainda para algumas gerações é isso, né? Então, eu vejo que a gente está muito no dia a dia de operações, a gente esquece de olhar o dinamismo para onde as coisas estão caminhando. E no fim do dia, curiosamente, você não tem que reinventar nada. Já existem essas invenções, já tem gente fazendo. Quando eu comecei com o Jinjin em 92, eu não fui primeira rede. Então, quando eu falo primeiro da categoria, primeiro do seu mercado, não tem que ser cronologicamente o primeiro dentro da junta comercial. Quando eu abri. Quando eu entrei, já existiam várias redes funcionando, lá fora muito mais. E aqui já existiam 2, 3 redes. Inclusive, eu vou até citar o nome, vocês devem... Não sei se vocês vão lembrar também, não sei se vocês são dessa época, né? Meimei já existia, Mr. Show existia. Então, não reinventei nada. Eu simplesmente... eu copiei um sucesso que já estava acontecendo e dei uma adequada. E consegui... eu acho que consegui sustentar o modelo de negócio e eles sumiram no mercado. Então, isso é muito natural. Então, às vezes, você fala, primeiro... Eu não tenho que inventar, né? Eu não tenho que ser primeiro. Então, eu sempre brinco também, né? Primeiro vai beber água mais limpa, mas por ser primeiro também posso ser comido pelos índios, né? Se eu chegar muito cedo, né? Então, eu acho que não sei se tem que ser o primeiro, porque o que você imagina, alguém já imaginou, já está testando. Só que você pode fazer o que já está fazendo, aprendendo com os erros do pioneiro e, eventualmente, fazendo o seu diferente. Então, às vezes, você não tem que ser o primeiro também de querer desbravar um modelo novo, né? E dentro da história da Jinjin, qual foi o diferencial? Porque eu vejo assim que nem você já falou, né? Já tinha players no mercado e durante também a Jinjin deve ter vindo outros players também depois. Então tem muita gente que não está mais hoje, tem gente que ainda está. Qual foi o diferencial para vocês estarem forte até hoje? Então, o que eu acabei de citar que serve para empresário do Bom Retiro, qualquer empresário, olhar para quem é cliente. Então, se você olhar para o meu formato de negócio, você fala Jinjin, eu não vendo comida chinesa. Às vezes eu vendo praticidade. Então, se você decide aqui, vamos almoçar numa praça de alimentação, que na hora do almoço, você está buscando velocidade. Então, para você, tanto faz se é comida chinesa, se é italiana, se é árabe. Você quer comer rápido. E o que te interessa é velocidade, preço e praticidade. Então, é isso que você tem que atender numa praça de alimentação. Então, você entender profundamente quem é seu cliente, atender seus atributos. E também não entender e não querer atender todos os públicos. Então, você não atende ninguém. Então, eu sou bom e quem é meu público? Então, por isso que a gente desenha muito persona. Então, tem gente, por exemplo, até
Boticário. São quase 4 mil lojas no Brasil. Se você perguntar, quem não conhece Boticário? Todo mundo conhece. Se você perguntar para mim, Jai, você conhece Boticário? Conheço. Conhece os donos? Conheço. Já comprou alguma coisa? Nunca comprei nada do Boticário. Eu não sou cliente do Boticário. Não sou cliente do Boticário. Nunca comprei um perfume, não uso um creme de lá. Nada. Eu já entrei para ver visual merchandising deles. Mas não sou cliente. Ponto. E como se você abre um fast food, fast casual... eu cheguei a abrir ter um fast casual, meu irmão mais velho, né, que é mais sofisticadinho, ele vai lá e reclama de tudo. Mas eu não fiz restaurante para um público como ele. Cara, ele tem que ir num lugar onde ele vai fazer um cheque de 400, 500 reais. Onde ele vai ser bem atendido, vai comer peixe de melhor qualidade, que o Sushi Man madrugou para ir lá buscar o peixe. Não é nosso caso. Então, às vezes, a gente quer atender todo mundo. Tem que desenhar um persona. Eu falei, quem é meu público? E desenhar quem é meu público e ser muito bom para aquele público. Então, se você respondendo da Jinjin, primeiro tem que entender, meu é fast food. Então, tem que atender questão de esses 3 atributos. Preço, praticidade e velocidade. Então, eu estou focado nesses 3 atributos o tempo todo. Como é que eu estou? Depois a gente cria os indicadores onde você monitora qualidade de gestão. Atendimento, turnover, número de promoções que você mantém. Então, tem outros indicadores que você monitora, questão de qualidade. Então, você faz a tua lição de casa. Então, mesmo, é igual corrida de 100 metros de Olimpíada. Cara, eu não sei quanto meu concorrente... Eu não preciso nem olhar para o lado. Se eu correr abaixo de 10 segundos, eu já ganhei uma medalha. Se bobear, de ouro. Não preciso nem olhar para o meu lado. Então, eu sei a lição de casa que eu tenho que fazer. Então, é isso que a gente foca e a gente persegue isso, né? Agora, tem referência, parâmetro para dizer que nós estamos indo bem ou mal. É aquela velha história. Se você não mede, você não sabe se está indo bem ou mal. Então, tudo tem que ser medido, tudo tem indicador. A gente tem os indicadores de retorno de investimento, que é o principal indicador. Cara, quando você investe numa operação, 500 mil reais, tem que voltar quanto? 2% a 3%. Então, meu negócio tem que sobrar 12 a 15 mil. Se sobrar mais, maravilhoso. Se sobrar menos, cara, tem trabalho a ser feito. E não tem... É uma jornada. É um pouquinho todo dia. Não tem bala de prata, né? Esses últimos meses, né, falando de varejo, esses últimos meses, tanto no lado da alimentação, né, a gente tem visto... tanto no lado do mercado de alimentação como varejo de moda, por exemplo, né? A gente vê a Amaro, a Marisa, a M-Officer também entrou em recuperação judicial. Parece que está todo mundo passando perrengue, assim, né? Qual que é o desafio, né? O que está acontecendo hoje no seu Jai? É o consumo que diminuiu? É o mercado como um todo? O que está acontecendo para esses grandes do varejo estarem passando por essas dificuldades hoje, né? Essas marcas que você citou e outras que entraram em RJ, todas elas já vêm passando dificuldade antes da pandemia. E agora, com a pandemia, nós tivemos um aumento de Selic brutal. Nós saímos de 2% para 3,75%. E isso também aí acabou... quem estava alavancado, a Madeiro estava alavancado. No caso do Salt Rock, que você citou também, é público, né? Então está na mídia, que era investidor do Starbucks e Subway, etc. Então, todos eles estavam alavancados. Então, quem estava alavancado com dinheiro caro acaba ficando insustentável. Então, na realidade, todos eles já... M-Officer, que você citou também, é público também. Então, todos eles já estavam em dificuldade antes da pandemia. Numa situação, num contexto até ameno. Aí, Selic dispara, mercado dá uma mudada, inflação... mais competitivo, aí eles não conseguem sobreviver. Aí eles acabaram entrando em RJ. Então, na realidade, acho que a pandemia só acelerou quem já estava em vias de falência ou até de RJ. Já estavam no caminho, já passando dificuldades, né? Então, acho que é o contexto. Novamente, mudança brutal do ambiente. Eu vivi várias mudanças brutais de ambiente na minha jornada. Então, como acabei falando, 40 anos de varejo, 30 anos de franchise, eu assisti muita coisa. Então, Então, você tem que estar... eu não consigo prever, como ninguém previu a pandemia também. Então, eu não consigo prever tudo que vai acontecer nos próximos 1 ano, 2 anos, 3 anos, quem diria 5 anos.
Então, você tem que se preparar para aquela coisa, para pior. A gente sempre espera o melhor, mas tem que estar preparado para pior. Então, você tem que estar preparado para todos os solavancos da economia, principalmente nesse mundo globalizado, que uma guerra em Israel, uma guerra na Ucrânia, uma pandemia, a China fechando, tudo isso acontece. Então, você tem que estar preparado para o desconhecido, que a gente não consegue controlar. Então, eu tenho que focar no que eu consigo controlar. E você tem que estar preparado para ter um negócio. E mudanças muito rápidas. Então, estrutura organizacional tem que ser extremamente flexível, muito veloz. Então, tem que ser muito assertivo, muito olhar no mercado, uma estrutura extremamente flexível, muito ágil. E como empresário, você tem que tomar algumas decisões. Não tem um manual, né? Então, como é uma situação nova, todas essas crises que eu vivi... Aliás, a gente só viveu crises, né? E cada vez mais, não é a primeira nem a última e viveremos outras crises. Só que não conseguimos prever. São crises diferentes. Então, na realidade, sol e chuva é para todos, mas afeta de maneira diferente cada um. Então, quem estiver preparado vai passar menos frio ou vai se molhar menos, mas você tem que estar preparado para isso. Então, você viu que, novamente, o olhar é mais dentro do que fora. Porque é simples, fora eu não controlo, porque dentro eu controlo, aí é comigo. Aí é uma provocação que eu sempre faço para muitos empresários. Às vezes eu estou numa palestra e eu pergunto, cara, quantos cursos vocês fizeram esse ano? Acho que nem 10% levanta a mão de ter feito algum curso, porque a gente está tão no dia a dia, fazendo o nosso dia a dia, a gente esquece de olhar para frente ou para fora. Então e quem pode olhar para frente e para fora é o dono. Executivo, funcionários, eles só estão executando o trabalho. Você está mantendo os processos em funcionamento. Agora, para onde vai o navio? Direita, esquerda, reduz a velocidade, acelera, é o dono. Só que o dono está nessa também, na parte operacional. Então, o dono tem que estar lá fora, ou até tomando um café, que às vezes de manhã a gente vê os ADOX, né? É um momento de ócio, e é importante também. Você está discutindo, ouvindo, vendo, viajando, é super importante. Isso é indelegável, porque tem muitas atividades do nosso dia, que a gente separa operacional, tático e estratégico, a gente fica muito mais no operacional e no tático. Estratégico, porque não se torna urgente, porque não é uma coisa que vai vencer, preciso resolver até amanhã. Só que esse estratégico é indelegável, só você pode fazer isso. Então, aí passa por gestão de você definir seu propósito e gestão de prioridade. Aliás, um tema que eu gosto muito é gestão de prioridade, não é gestão de tempo. Gestão de tempo é gestão de prioridades. Então, como é que você aproveita melhor seu tempo? Então, em termos de urgência e de importância. Então, essa parte estratégica é o dono, o empreendedor, tem que estar buscando. Então, se você perguntar para as pessoas em torno, que curso você fez esse ano? Às vezes a pessoa passa 1, 2, 3 anos sem ter feito nada, sem ter viajado, olhado com esse propósito. Hoje a gente vê assim, as confecções o principal canal é o canal de atacado e os principais clientes que estão comprando para revender, os canais deles de varejo são mais físicos, né? É aquela mulher que ela tem uma boutique na cidade dela, seja no centro da cidade ou no shopping local. Acho que a gente tem visto muito o crescimento, né, dos marketplaces, né? Muitos falam dos gigantes chineses que estão crescendo. Como que o senhor já vê, né? Até no caso, em termos da Morana, talvez essa competição entre o varejo físico e o digital, né? Ele é uma ameaça, ele é uma coisa complementar? Como o senhor já vê esse crescimento, né? Sempre vai ter, o físico está morrendo, sempre vai ter espaço para o físico. Como o senhor já vê isso aqui no Brasil? Na verdade, são vários canais. No meu caso, que é Morana, nós temos diversos canais. Se você pegar qualquer marca, no mínimo tem 6 canais. Você fala, quais canais? Você pega um L'Occitane, eles vendem L'Occitane dentro de uma farmácia, é um canal. Eles têm uma loja L'Occitane, é outro canal. Você vai no hotel tomar banho, tem L'Occitane, é outro canal. Então, se vai no e-commerce, tem um spa, é outro canal. Então, se você pegar, você pode distribuir seu produto, sua marca, através de 5, 6, 7 canais. Uma venda direta é outro canal. Então, só que a cliente não vê canal, ele vê a marca.
Então, quando eu tô na farmácia, L'Occitane. Aí eu vou no hotel no final de semana, L'Occitane. Aí eu vou no shopping, L'Occitane. Então, na verdade, quando você está presente em diversos canais, você fortalece a sua marca. Então, para consumidor, ele vê a marca. Então, eu moro em Alphaville, sei lá, vou pedir no América, aí posso ir lá comer ou posso pedir em casa. Eu não vejo o canal, eu quero aquele produto da América, ou eu quero aquele produto da Almanara. São marcas que me entregam e que tem salão lá. Só que o presencial aqui no Brasil ainda é 90%, principalmente no nosso caso de varejo vestuário. 90% é presencial, é 10%. Você vai para a China, sobe para quase 40%. Inglaterra, Coreia, 30 e pouco. São praças, mercados mais... que evoluíram bastante no quesito delivery, entrega, e-commerce. Mas aqui no Brasil, 90% ainda é presencial. E uma das coisas que eu sempre defendo é presencial ainda é o principal canal e não compete com o e-commerce. Onde a marca entrega os atributos, a experiência da marca, é na loja física. Na loja física que você vai... Qualquer marca que você fala de L'Occitane, Tiffany, Amorana... arquitetura, onde você tem contato com o produto, você tem acolhimento, a hospitalidade, igual hotel. Hospitalidade você recebe numa loja física, não é no e-commerce. Então, é diferente. Então, se você trabalha em todos os canais, a tua venda, inclusive na física, aumenta. Porque muitas vezes a compra na física começou no online à noite. A mulher colocou o filho para dormir, já fez o jantar, 10, 11 horas... Talvez ela compre e retire na loja. Talvez ela veja e vá na loja no dia seguinte comprar. Então, você já pesquisou. E tem uma estatística de carro, nós que somos homens, é mais fácil entender. Antigamente, você ia umas 7 vezes na concessionária para você escolher um carro. Levava a família, você falava com o vendedor, passava a mão no carro, sentava, fazia test drive. Hoje, o pessoal vai 1,2 vezes. Porque você já pesquisou tudo. Esse 1.2 inclui retirada do carro. Então você só entra, porque você conhece carro mais do que teu vendedor. O vendedor vai falar, não, você conhece muito mais o carro, você olhou em redes sociais, você olhou todas as reclamações, não só de carro, mas de restaurante, de hotel, tudo. Você já tem avaliação, já tem um quadro comparativo entre os concorrentes daquela mesma categoria. Então você está indo na concessionária só para olhar carro pessoalmente e eventualmente fazer um test drive. E para você tomar decisão, porque você já olhou tudo. Então, hoje a internet ajuda. Então, é um aliado, não é uma ameaça. E também que se fosse ameaça, cara, a regra do jogo agora é essa. Então, você tem que jogar o jogo. Então, você por exemplo, no caso das confecções, né? Que eu acho que até o que o Michel também levantou foi que... eu sinto isso dos meus clientes, né? Eles falam, não, porque agora com esses marketplaces chineses estão roubando os meus clientes e tal. Quando você fala dessas marcas que já estão consagradas, né? L'Occitane ou marcas que já estão construídas, que é diferente da realidade de muita gente daqui. Esses marketplaces acabam sendo muito concorrentes nossos, né? Então, talvez, será que a saída seria a gente tem que estar lá também? A gente tem que estar nesse canal também para meio que cercar o consumidor com o nosso produto, ou não sei, tem que estar na internet. Talvez o conselho seja a gente estar em todos os canais também, para que a gente esteja disponível para eles. Na realidade, só vou pegar esse comentário da sua cliente varejista, não sei de qual região. Como nós estamos abrindo... hoje nós estamos abrindo moranas em cidades, 50, 70 mil habitantes, que antes da internet a gente vetaria. Não funcionaria. Então, não abriria. Agora, hoje a gente abre porque mudou o perfil das consumidoras, o mundo mudou. Então, eu sempre falo, não somente para atacadista, indústria, mas isso eu falo para minhas franqueadas. Não tem espaço para varejista preguiçosa. Então, a tua cliente está falando isso porque ela é preguiçosa. O que eu falo, eu tenho lojas, 50, 70 mil habitantes, com faturamento bom, mas eu vejo minhas franqueadas e eu sigo elas. Elas viraram influencers. Então, outro dia eu vi uma menina lá de Balneário Pissarras, que ela fez um evento sábado na loja. Eu vendo bijuteria, Michel.
Cíntia. 5h30 da manhã ela estava abrindo loja, que ia preparar a loja para um coquetel. E depois, porque hoje é story, né? Então eu fico seguindo ela, e eu estava na cama ainda, 5h30, eu falei, caraca, você já tá aí? Ela respondeu, tal. Depois ela postou story indo comprar bebida. Porque no fim do dia, se eu falei para minhas franquias, nós tivemos evento agora, falei, se vocês acham que te vende brinco, colar e pulseira, vocês estão enganadas. A gente não vende isso. A gente vende... quase a gente é chocolate. A pessoa vai lá comprar para sentir bem. Para sentir ou para sentir mais segura, para sentir mais poderosa. Então, você não... Ninguém come chocolate, porque todo mundo sabe que a gente vai engordar, né? Agora, acessórios, essas coisas, elas vão comprar para tudo. E eu tenho depoimentos aqui, eu tenho loja aqui no Center Norte própria. Eu tenho clientes que vão lá no aniversário das minhas vendedoras levar bolo. Elas ficam lá 2-3 horas. É terapia para essas senhoras. O fato de minhas vendedoras, minha equipe acolher elas, recebê-la, ouvir, fazer companhia, ela retribui com compras. Às vezes, elas falam, está no final do mês, pô, quanto falta para vocês baterem meta? Ela compra. Então, tem uma contrapartida. Então, você vê que nós desenvolvemos, eu sempre falo no varejo, cara, conecta com o coração. Depois é o bolso, é nessa ordem. Não foca no bolso. Primeiro é no coração. Se conecta com o seu público. Entender quem é meu público, conversar com ela. Então, de repente, franquia me dá essa oportunidade que você não tem. Você não é franquia, então o varejo é dela, né? Se ela não faz esse trabalho, daqui a 6 meses ela não existe mais, daqui a 2 anos ela não existe mais, você não tem controle sobre isso. Franquia me dá esse controle. Então a gente dá essas ferramentas, a gente dá boas práticas. Porque no fim do dia, quem comprou uma franquia recebe um pacote, um cardápio de ações, ferramentas e de acertos que já foram testados em outras praças que ele vai implantar lá. Então, eu vejo minhas franqueadas de cidades pequenas que elas postam, fazem eventos, recebem gente. Você viu que esse trabalho que poderia ser uma ameaça, hoje a gente tirou como proveito. A gente usou como uma força nossa. E isso vira vendas. Então, acaba viabilizando umas lojas que talvez 5 anos atrás a gente não teria aberto. E se for próprio, não vai viabilizar. Porque eu não vou para Pissarras, eu nem vou ter uma loja em Santana de Livramento, nem em Juí. Nós abrimos uma loja agora em Carrão, mas a pessoa é da região, conhece as entranhas, né? Acho que é igual o Hamas, que conhece os túneis, né? Eles são locais. Então, essa é a vantagem de franquia, né? Então, se você realmente não souber trabalhar, varejar na ponta, e isso você não pode fazer por ela, né? Agora, você tem que usar a internet para ela vir menos vezes, ter melhor experiência de compra. E eu uso B2B com meus franqueados. Eu tinha showroom antes da pandemia. Então, franqueados vinham fazer compra, outros pediam. Agora, durante a pandemia, a gente elimina o showroom. Então, como é B2B, eu trabalho e no fim do dia, mesmo o B2B, atrás do B, tem os CPFs, né? Tem pessoas. No fim do dia, é pessoas. Apesar de elas serem minhas franqueadas, elas são motivadas, gera gatilho de compra em cima da motivação e emoção delas. Então, produtos que eu quero desovar ou quero direcionar, eu coloco, digital permite isso, eu coloco na primeira página, eu faço banner. Aí eu consigo manejar, gerenciar o que eu quero vender, o que eu quero escoar, o tempo todo. Então, a gente criou uma estrutura de inteligência muito forte em termos de B2B com minhas clientes. Então, eu uso o digital para me relacionar com minhas franqueadas. Digital permite isso. Tecnologia me permite um atendimento muito mais customizada, personalizada. E eu consigo, no bom sentido, gerenciar isso. E aí, dali para frente, é com ela, né? Então, e às vezes, você tem que ajudá-la, né? Com algumas ferramentas ou algum cardápio de ações. E eu não sei também, imagino que as multimarcas também, se você puder dar um apoio de ponto de venda, imagino, aí é uma pergunta para vocês. Se você tiver uma figura, uma influencer na ponta, acho que pode ajudar a venda dela na ponta. Então, acho que se vocês puderem ajudar nessa parte de marketing, acho que
Você pode vender teu produto baseado numa Juliette que vai postar tal dia. É uma ideia, tô falando alto aqui, mas são ações que a gente usa. Então, a gente usa um time de influenciadoras e a gente chama de sincronia. Quando ela postar, o produto já tem que estar na vitrine. Produto em Santana de Livramento, no interior de Rio Grande do Sul, até Manaus, até interior de Acre, meu produto já tem que estar lá. Então, você viu que você fala em moda hoje, é logística. Então, você tem que ter produto certo na hora certa. A gente viu um movimento recentemente, assim, acho que muito também durante a pandemia, de muitas marcas de confecções aqui do Bom Retiro irem para o varejo, né? Irem para os shoppings. Você acha que o próximo passo seria franquear essas marcas? Que elas já estão entrando no varejo por conta própria, né? Será que a evolução seria franquear? E se sim, como é que fica a relação da marca com as multimarcas que já são compradoras dela, né? Que já tem lojas em outras cidades, outros lugares. Você acha que rola uma competição ou dá para conviver esse crescimento da marca com os clientes atuais? Então, primeiro, novamente, das marcas, pelo menos o que eu conheço, das indústrias que foram para varejo, maioria não sobrevive por essa questão cultural. A pessoa não está preparado. Mas é uma estratégia normal. Começa com Apple, Samsung, nós estamos falando de indústrias agora na ponta, né? Então, hoje não tem mais aquele canal mais óbvio, tradicional, né? Fábrica, atacado, não é assim mais linear. É todo mundo vendendo tudo o tempo todo. É natural isso. Então, hoje a gente vive... É uma malha, né? Então, das indústrias indo para o varejo, maioria eu vejo que tem muita dificuldade. E depois do varejo, como você falou, é natural que você pense numa franquia pelas características do nosso Brasil. Pela regionalização, diferenças culturais, tamanho do país, de logística. Nós temos mais de 5 mil municípios. Não tem como você ter tanta capilaridade com controle, com rede própria. Então, são cidades que você vai faturar menos, então você vai ter que ganhar... não vai pagar a sua supervisão. Ainda nós temos um tributário trabalhista muito pesado e tem modelo tributário também que é meio imbecil, que é simples. Você não pode ter 30 lojas próprias, você não tem tanto CPF. Que muitos modelos realmente hoje funcionam na base de simples. Se você colocar no presumido, não para em pé. Então tem essa questão tributária, tem essa questão trabalhista, tem essa questão cultural. Por isso que a franquia faz tanto sucesso no Brasil. Então, é natural, mas o desafio maior é indústria indo para o varejo, e o cara varejar, a sequência é essa, porque ele tem que colocar um modelo de negócio de sucesso, depois franquear. Ele não vai vender franquia sem ter sido um varejista, sem testar. Então, a sequência é essa, mas tem uma mudança muito grande olhar para dentro da organização. Então, ele tem que entender que franqueado não é gerente, então ele não pode gritar, não pode mandar embora. Então, é outro mundo, outra relação. É outro empresário que está investindo na sua marca. Então, acho que esse desafio que a indústria tem que ter. Então, tem um exemplo de sucesso que estou acompanhando também de perto, é o Balduco. Balduco, a indústria, foi para varejo, café. E, respondendo sua pergunta, quando a marca se torna relevante, em primeiro lugar, a partir do momento que você tem sua marca com grande penetração no mercado, bastante capilaridade, sua marca fortalece. Então, quando você tem 30 lojas, você tem 300 lojas, você marca já é reconhecida. Então, abrir muitas lojas faz parte da construção de marca. Você construir sua marca, mesmo as redes multimarcas, a sua marca, por ter sido reconhecimento, elas vendem mais. Então, elas não veem tanto como um competidor. No começo vão reclamar. Toda vez que você tem um conflito de canal, sempre tem um atrito, sempre tem reclamação. Eu tenho Rede Morana dentro de uma estrutura basicamente franquia. Quando eu coloquei e-commerce, vai tirar minha venda. Tá? Entrou um novo canal, eles reclamam. É natural. Isso é da natureza, da preservação da nossa espécie, meu território. Mas isso é um pouco de ignorância do empresário. Que quanto mais marca minha estiver presente, mais eu vendo. Que eu tenho reconhecimento. Isso já tenho vários estudos e vários exemplos
de marcas que já estavam no multimarca, criaram uma marca própria e essas multimarcas vendem mais. Legal. A Havaianas funciona assim. A Havaiana, até então, você nem parava para comprar uma Havaiana, até virar Havaianas, né? Que senão ficava numa banca de jornal, um monte de chinelinho ali, branco e azul pendurado, você não dava valor. Depois de uma qualificação, um posicionamento, você começa a olhar a Havaianas com outro olhar. Outra, Hering começou com multimarca, Arezzo começou com multimarca, depois foram para... Quando é multimarca, teu produto tá ali disputando prateleira. Então, você tá lá numa prateleira com mais de 20, 30 marcas ali, Arezzo no meio. A partir do momento que você tem uma loja Lupo, você tem uma loja Lupo, loja Arezzo. São todas indústrias que vendiam para várias multimarcas. A partir do momento que tem uma qualificação da sua marca, cara, tô vendo uma Lupo pendurada ali. Então, mesmo você vai no Sam's Club e tem Lupo, cara, tem Lupo aqui. Você vai dar preferência para Lupo. Então, mesmo as multimarcas crescem a venda. Ah, bacana. Porque eu acho que todo mundo fica olhando tanto para o seu, né? E aí só vê a ameaça e não vê que isso pode ser uma oportunidade para o próprio negócio. Mas é natural. Então, quem tem que bancar essa briga é o dono. Então, toda vez... Porque o dono tem um olhar, novamente, estratégico para frente, a visão. Cara, é para isso. Agora, o franqueado, o lojista, olha hoje, curto prazo, caixa. Então, para ele, qualquer ameaça, para ele é morte. Então, mas você sabe o que é melhor para todos. Então, eu estou criando... E as decisões são difíceis mesmo. Então, você vai encher teu WhatsApp, as pessoas vão reclamar, vão te mandar e-mail, vão te ligar. Você é maluca, tem uma outra multimarca vendendo aqui. Você está vendendo no e-commerce, eu estou vendendo aqui. Então, mas é saudável, é importante. Então, é estratégico. Só que no primeiro momento você vai administrar a reclamação. Né? É ser humano, né? Então, se você entender ser humano como são, você aceita e segue a vida. É aquela aversão à mudança, né? Então, a gente sempre quer ficar no quentinho. É sobrevivência, né? Sobrevivência. Então, a gente fala, né? Tem duas verdades do mundo que a gente não consegue mudar, que a morte é a mudança. Então, a morte é fato, mudança também, o tempo todo vai ter mudança. E nós, como dono, eu como franqueador, sempre estou olhando para frente o que é melhor para todos. Agora, meu franqueado tá querendo só retorno do investimento dele. Então, mas eu sei o que é melhor para ele, a médio e longo prazo. Dentro do varejo físico, eu vejo muita importância. Acho que a gente fala assim que... Eu já ouvi muita gente falar assim que, quando você for montar uma loja, o teu ponto... seja o varejo próprio da pessoa ou um franqueado, eles falam que, metade é ponto, né? Tipo, você errar no ponto, não tem milagre para resolver depois. E aí eu vejo duas características hoje, né? Eu vejo aquele perfil onde ele fala, não, deixa eu pegar um ponto com muito fluxo de pessoas, que muitas vezes acaba sendo um ponto mais caro, né? Então, ele pensa muito na primeira linha do Excel, não, deixa eu ver faturamento, depois o resto eu vejo aí. Mas isso também às vezes é perigoso, porque às vezes, você vai num shopping, o cara precisa vender muito, né? Porque, nossa... Ocupação alta. Muito alto. E eu vejo também outro perfil onde... Eu vejo cada vez mais esse outro perfil. Não, eu vou pegar um lugar bem baratinho, mas tá no meio do nada, né? O fluxo é quase barato zero. É caro, né? Aí eu falo, não, mas é porque eu vou pagar bem pouquinho de aluguel e aí vai sobrar um dinheiro legal para eu gastar mídia paga ou influência através das redes sociais ou minha cliente poder me procurar. Qual o conselho que o senhor já daria para esses dois? Eu acredito que não tem um certo ou errado, né? Mas qual que é o conselho que o senhor daria nesses dois casos? Não, esse ponto é super importante, Michel, porque quem fez marketing, no marketing nós falamos desses alinhamentos 4Ps. Os 4Ps que definem posicionamento. Produto, preço, comunicação e praça, que é ponto. Então, a partir do momento que você tem produto e preço e sabe quem é seu cliente, sabe a estratégia de comunicação, aí você vai escolher ponto onde cabe, onde está teu público. É simples assim. Então, se eu atendo senhoras, mulheres que trabalham, às vezes faz marcas de senhora executiva, né? Tem marca de roupas que alguns amigos trabalham, eu tenho que estar perto de escritórios. Então, isso é fundamental. Eu tenho que estar no ponto onde minhas clientes frequentam. Então, varejo, ainda, desde os primórdios, é aproveitamento do fluxo. Então, eu preciso estar num fluxo, porque as pessoas não têm mais como destino ir até o shopping, como existia antigamente. Então, eu preciso estar onde tem um fluxo
é relevante. É comodidade. Lembra que a gente falou muito de praticidade, conveniência, e hoje está muito na moda de compra por vizinhança. Eu não quero atravessar a cidade para comprar no seu... Eu quero comprar no Mercado Livre, receber amanhã ou daqui a 2 horas, ou resolva tudo na internet, no e-commerce, ou eu vou no shopping do meu bairro. Então, hoje tem muita valorização de comércio da vizinhança. Então, eu preciso de fluxo. Agora, tem que fechar a conta. Então, tem que fazer um estudo de viabilidade econômica e quando alguém me aparece, olha, esse ponto é de graça, ainda tem pior, allowance. Até hoje eu recebi tal shopping, não sei o quê, allowance a gente garante para Morana. Quer dizer, eles montam loja para mim. Então, quando é 0, talvez o que valha seja 0. Agora, quando me cobram 2 milhões, cara, vamos olhar com calma, porque tem coisa aí, deve valer. Vamos ver se fecha a conta. Então, como você falou como a gente tá falando de franquia, não adianta eu entrar no Morumbi pagando 13 milhões no ponto, não é franqueável. Eu não vou ter franqueados investindo 13 milhões e meio. Então, eu preciso testar dentro de um modelo que seja franqueável. Investimento tal, um ponto médio, e eu tenho que começar a testar onde estão minhas clientes. Por isso que é importante entender quem é seu persona. Cara, se eu vendo sapato, se eu vendo coisa para criança, se eu vendo para jovens, se eu vendo para gente de mais idade, se você for olhar, todos os shopping centers que você conhece, que você frequenta, tem suas características. Então, onde eu teria mais match, mais fit. Mesmo shopping, sempre digo também, dependendo do dia de semana, dependendo do horário, passa público diferente. Então, você varejar é você mudar a vitrine, mudar a altura do volume do som, mudar a promoção conforme o momento. Então, mesmo restaurante, mesmo loja, final de semana, gente de outros bairros, casais mais jovens passeando no shopping, com menos disposição para gastar o dinheiro. De manhã, gente de mais idade, querendo gastar mais dinheiro, querendo mais tranquilidade. Gente que quer fazer compra é segunda, terça, hora de manhã. Você não vai sábado fazer compra. É loucura até para estacionar o carro. Então, você vai na hora do almoço, são secretárias, pessoal de empresa. Então, você tem que entender um pouco isso. Por isso que você tem que, novamente, investir muito na preparação. Eu sempre falo isso, né? Cara, 90% do tempo é na preparação, 10% é na execução. Então, você lista 3, 4, porque você não vai conseguir entrar. Gostei desse shopping. Shopping pode ser nota 10, só que ponto nota 2. Aí não vai fechar a conta. Aí você vai achar um bom ponto, mas só que o shopping não é bom. Então, você tem que listar, igual escolher nome para a tua confecção. Manda 10 nomes para INPI, porque vai voltar os 10 ou vai precisar mandar mais 10 depois. Então, lista 10 shops que faz sentido, aí joga no mercado, aí vê e nunca vai ter o ideal também. Então, você vai ver... Aí você cria um critério para dar nota. Nota 8, passa de ano. Então você lista Eldorado, tal piso. Quando a gente define o piso, a gente olha os vizinhos também. Porque as marcas têm que conversar. Já ouviu aquela história, né? Tem que colocar cerveja do lado da fralda? É basicamente isso. Porque quem vai comprar fralda é homem. Então tem que ter uma cervejinha do lado, ele já aproveita e leva. Então eu preciso saber onde as mulheres frequentam. Dentro do meu piso, tem que ter marcas que conversam com a Morana, que meu público frequenta. Então a gente olha tudo isso. Então não adianta olhar fluxo. Depende do fluxo também. Eu já abri loja em Curitiba, alto fluxo. Só que era centro da cidade. A gente só olhou pessoas. Mas as pessoas no centro vão lá resolver coisas. Vão lá para ir embora. Então tava de passagem, ainda andando rápido. Então não é momento de compra dela. Sim. Aí você viu que não é só pessoas andando. Pessoas olhando vitrine, querendo namorar a vitrine. Aí é outro momento dela. Se eu vou para centro, eu quero resolver meu negócio e ir embora. Agora, se eu tô no shopping, tô passeando, olhando, é outro momento meu. Então, meu momento, novamente. É por isso que varejo é gostoso e é divertido. Eu vou almoçar, eu não tô a fim de gastar R$200 no almoço todo dia. Mas no lazer eu gasto. Eu posso voltar no mesmo shopping, fazer um cheque de R$500 num jantar, mas na hora do almoço eu quero gastar R$70, 50 no máximo, que é almoço. Então você vê que momento conta muito. Então a gente abriu uma loja em centro de Curitiba, fluxo altíssimo, mas todo mundo passava reto, parecia invisível. Então você tem que olhar isso.
Então você fala, a gente não gosta de entrar, estacionamento, primeiras lojas, primeiras 3, 4, 5 lojas, a pessoa está saindo do estacionamento, está vendo mensagem, está guardando chave, eu passei desapercebido. Apesar de ter fluxo. Sim. Mas depois ele muda. Sabe quando você sai de um túnel escuro, claro? Porra, demora alguns segundos pra você começar a enxergar. É um pouco isso. Eu falei, cara, primeiras lojas, esquece. E de primeira parece, nossa, mas todo mundo vai passar por aqui, é ótimo. Passa. Mas, gente, você não é percebido ainda. Aí depois você começa a entrar na percepção. Então, são pequenos detalhes que varejo nos ensina, né? A gente vê hoje, assim, uma coisa que a gente ouve bastante as confecções, elas têm já um patrimônio, né? Muitos deles ganharam patrimônio, conseguiu guardar um dinheiro. E às vezes acho que um dos comentários que às vezes eu ouço assim, cara, não sei se confecção vai... quanto tempo ainda vai? Eu quero diversificar um pouquinho aqui minha operação. Né? Até do Vuna, a gente já comentado um pouco disso. Acho que é super normal a gente vê principalmente o pessoal mais jovem, tipo assim, eu quero continuar fazendo minhas coisas aqui, mas eu queria, em vez de pegar meu dinheiro que eu tenho, em vez de só deixar numa renda fixa, talvez seria interessante, talvez eu teria um retorno maior, eu sendo franqueado de alguma operação já funcionando, já indo bem. Qual que é o conselho que o senhor já daria assim, para esses jovens hoje que estão procurando talvez diversificar, né? Ou encontrar uma outra... É que muita gente enxerga como um investimento, né? Separa o que eles têm que analisar quando eles pensarem em algo assim? Eu acabo dando muita mentoria através da Endeavor, né? Primeiro lugar, porque tem tudo que você imaginar, alguém já pensou, já implantou. Então, qualquer coisa que você se propõe a fazer, você tem que fazer com algum diferencial competitivo, com muita paixão. Para você fazer as coisas com muita eficiência, muita qualidade, você tem que ter feito isso por muito tempo. E você só faz muita coisa há muito tempo se você gostar. Então, tem que olhar muito... acho que tem oportunidade em tudo, tá? Acho que tem qualquer coisa que você imagina, acho que tem oportunidade. Primeiro lugar, entender, acho que característica seu. Então, às vezes, as pessoas, acho que talvez seja um pouco dos coreanos, isso tá dando dinheiro. Ou de qualquer um, né? Aí vai para... É feito manada, né? Vai para umas coisas que a pessoa não tem aptidão. E hoje, acho que mais ou menos não funciona. Então, as pessoas percebem quando a coisa não é genuína. Então, quando você faz com paixão, naturalmente as coisas acontecem. Então, primeiro, entender as suas características, as suas fortalezas. E todo mundo tem. Cara, o que eu gosto? Às vezes é de cantar, ou às vezes é de escrever, ou às vezes é de comércio. Não precisa ir, porque realmente aquilo tá na moda, que dá dinheiro. E precisa entender isso. Então, a partir do momento que a pessoa identifica as suas fortalezas, eu acho que começa a buscar o que pode fazer mais sentido. Aí pode buscar uma franquia, porque uma franquia boa, estruturada, ajuda você a se tornar um bom empreendedor. Porque franquia ajuda você a empreender. Que é uma faculdade, franquia. Um franqueador sério, tá? Então, o franqueador sério vai ensinar você... Você é empresário, você também é empresária. Você vê que você faz tudo, né? Pesquisa, marketing, financeiro, tudo. O franquia é bacana porque tem uma boa parte disso, o franqueador já faz. Você só trabalha na execução na ponta. E o franqueador também se preocupa e te capacita para isso. Então, a gente capacita empreendedores. Então, a partir do momento que você entra numa franquia que seja L'Occitane, Boticário, qualquer outra franquia que seja séria, eles ensinam você a empreender. A partir do momento que você aprende a empreender, você pode empreender também seus próprios negócios também, com riscos mais calculados, né? Então, acho que, novamente, olhar para dentro e se preparar, se capacitar. Então, eu acho que falta muito essa questão de capacitação. Eu acho que a gente, como coreano, tem muita vontade de querer sair fazendo. Isso é característica de aventureiro. Então, a gente sai fazendo sem preparo. Então, eu acho que tem essa questão de capacitação. E entender que as coisas também... a gente falou um pouco disso. Tudo que você faz... Eu gosto de fazer muito esse paralelo de empreendedorismo com a natureza. Você acorda cedo, você prepara a terra,
coloca a sementinha, tem que regar todos os dias, durante vários dias. Mas tem uma coisa chamada tempo. As coisas vão acontecer no seu devido tempo. Que a natureza acontece assim, para dar seu fruto. Então, você tem que fazer a sua parte, tem que contar com a sorte da natureza e dar o tempo para a natureza também para dar os frutos, né? Às vezes as pessoas muito imediatista, né? Vai no negócio, dinheiro rápido, vai empreender, depois não dá no tempo certo, já desiste e vai para o plano B. Mas acho que tem que olhar um pouquinho mais para dentro. A oportunidade tem em todas as áreas. Acho que você deve ter lido também. A gente começou com uma empresa chamada B&B Guests, surgiu pela oportunidade, necessidade, que nem olhava, não é nem meu setor. Mas onde tem dor, onde tem oportunidade. Onde tem uma mulher com desejo de, sei lá, potencializar algo, a gente tem uma oportunidade. Então, todo lugar tem oportunidade. E o mundo está mudando muito. Então, você pode achar isso como uma ameaça. Falei, nossa, quanta mudança, eu não vou conseguir acompanhar. Ou pode ver isso como uma oportunidade. Por estar mudando tanto, surgem tantas oportunidades também. Sim. Você estava falando até assim, que a gente... Eu acho que isso se aplica muito às confecções, né? O dono faz tudo. São empresas familiares. Quando você acha que é a hora de começar a profissionalizar, que é o que o franqueador faz pelas franquias, né? Profissionalizar processos e coisas para tirar o tempo do dono para ele poder se dedicar a outras coisas, né? Assim, quando que é o momento das confecções também começarem a se profissionalizar, a deixarem de ser empresas familiares, né? Em que o dono faz tudo e começar a contratar pessoas para tocarem mais o negócio, para que ele possa ter uma visão mais estratégica, enfim, ou que ele possa sair do negócio um pouco mais. Quando que você acha que é esse momento? Então, Cíntia, acho que o momento já é sempre. Então, quando eu comecei com a Gingin Morana, aliás, comentei rapidamente essa gestão de prioridade. Eu fiz um curso, eu sempre fiz curso. Esse ano também fiz 2 cursos. Durante a pandemia eu fiz outros cursos. Porque na época que eu fiz faculdade, aprendi algumas coisas, acho que já está super obsoleto. 4Ps ainda não, né, do marketing, mas está tudo meio obsoleto. Inclusive, eu aprendi a programar em Algol naquela época, não existe mais essa linguagem. Mas outras coisas, essa questão de M&A, já tive sócio banco, essa questão de redes sociais, tem novas metodologias de gestão. Então, tem tanta coisa acontecendo todos os dias. Eu sempre estou fazendo algum curso. E hoje, graças a Deus, você consegue fazer online. Eu viajei domingo, voltei ontem, mas eu estava fazendo horas vagas, estava estudando. Então, você consegue se organizar, estudar. Então, acho que essa disciplina tem que ter. E uma das coisas que me ensinou, me ajudou a ter um pouco de disciplina, foi um curso que eu fiz de uma empresa canadense chamado Priority Management, gestão de prioridades, onde ele aloca todas as atividades, ele coloca em importância e urgência. Então, é uma matriz. É uma matriz. Isso me ajudou muito e não é só isso, tá? Se você for ver minha agenda, até hoje eu uso essa metodologia. Então, primeiro essa matriz. Hoje, onde os empresários trabalham? Nas atividades urgentes e importantes. Que isso é o incêndio. Então, você tem que apagar. Virou incêndio. Importante e urgente, tem que resolver. Atividades que não é importante, mas precisa ser feito, pagamento de conta que vence hoje. Você faz também. Que essas atividades que você tem que delegar. Porque não é importante. Mas não é importante, mas que precisa ser feito, que é urgente, delega. E atividades que não é urgente, não é importante, você faz também. Às vezes um amigo pede para ir junto, para escolher não sei o quê. Você está fazendo, eu vou junto. Atividade que não é nem importante, nem urgente. Hoje, quando a gente fala de gerenciamento de tempo, de prioridade, você escolher o que é importante, as suas batalhas. Todos têm 24 horas por dia, 7 dias da semana, 365 dias no ano. Como é que você aproveita, utiliza esse recurso tempo, que é igual para todos? Então, você vai ter muito mais coisa para fazer do que cabe no tempo. Então, você tem que abrir mão de algumas coisas. São essas atividades, que não é importante e não é urgente.
Então, você tem que abrir mão de algumas atividades. Agora, aquelas atividades que é importante, mas que não é urgente, como não é urgente, a gente não faz. Então, a provocação de Priority Management é você identificar o que é importante, que ainda não é urgente, você dedicar energia nela. O fato de você dedicar energia nas atividades importantes que não virou urgente é estudar para a prova. Se você estudar uma semana antes, é importante, mas ainda não é amanhã a prova. Você estuda, faz com mais qualidade. Agora, se você estudar um dia antes, se tornou urgente, aí virou incêndio de novo. Então, se você dedicar energia nas atividades importantes, mas que não é urgente ainda, naturalmente o incêndio vai diminuir. Você vai identificar aquelas atividades que não são importantes, mas que tem que ser feitas, você vai aprender a delegar. Aí, quando você fala aprender a delegar, nós estamos falando já de liderança. Cara, vou ter que preparar, capacitar, porque você não é delargar, né? É delegar. Delegar, identificar as pessoas que você possa realmente confiar no sentido de técnico, de capacitação e de condições, e você delega e você acompanha. Então, minha agenda hoje, se você pegar, ainda imprimo agenda, eu imprimo cada dia uma folha e tenho um plano de voo das 7 da manhã até 21 horas. Eu faço tudo a lápis, porque surgem imprevistos. Se você olhar meu carro, do lado tem minha agenda. Eu não trouxe nada, porque da última vez fui roubado aqui. Falei, não vou levar nada dessa vez. Aí eu vim só com meu celular aqui, minha agenda. Então, minha agenda é tudo papel. Tudo papel, ainda uso lápis, porque eu interajo, eu rabisco, anoto. Eu tenho um plano de voo, onde anoto todas as minhas atividades do dia, aí onde eu visualizo como é que vai ser meu dia. E aí eu tenho atividade que eu separo de atividades externas, porque em São Paulo você tem que organizar toda a atividade externa. Trânsito, né? Trânsito. Não, para você otimizar. Então, eu sobrevoo a semana, então, de repente, alguma coisa eu aloco, aproveito, sabe? Junto 2, 3 coisas. Eu estou otimizando a gestão do meu tempo. E a atividade de ligar, mandar e-mail, essas coisas. E a atividade de trabalho. E o último bloco é follows. Se eu falo para o Michel, não sei o que e tal. Se o Michel me responde, Jai, terça-feira que vem eu te mando, tá lá a terceira, fiquei aguardar o Michel. Se ele não me mandar a terça, eu anoto tudo. É quarta-feira, Michel, eu não recebi ainda, você mandou? Estou cobrando ele na quarta-feira. Então, eu faço uma gestão de tudo. A Morana me chama de chato e tal. Mas no fim do dia, não fui eu que inventei, não fui eu que fatiei o tempo. E não fui eu que inventei boleto todo dia 5, dia 10. Então, as pessoas, eu jogo o jogo, né? Então, eu administro, eu tenho todo o planejamento. E a dica, todo final do dia, eu olho o dia que passou e dia seguinte. Em cima do compromisso, eu faço até gestão de como me vestir. Se eu soubesse que eu consultaria aqui, eu estaria vindo mais social. Por causa do consul. Mas eu sabia que era um bate-papo, falei, vim mais à vontade. Mas dependendo do meu compromisso, estou mais social, estou mais casual. Dependendo do meu compromisso. E todo final de semana, que sábado, domingo, eu sento, eu planejo a semana seguinte. Eu faço um sobrevoo da semana. Eu já tenho uma ideia como vai ser minha semana. Se vai ser uma semana pesada ou não. Eu já me preparo. Então, dependendo dos compromissos que eu tenho, tem toda a preparação. Então, novamente, eu não deixo as coisas me conduzirem, eu conduzo. E eu tiro o maior proveito. Se está anotado lá, porque aquelas atividades para mim são importantes. Essa agenda não foi preenchida porque vocês me convidaram, tal dia está marcado. Isso está tudo atrelado ao objetivo, planejamento estratégico, propósito, sonho. Que eu sempre falo, objetivo não é nada mais, nada menos do que sonhos. Todo mundo aqui sonha, é para isso que a gente vive, com as datas. Quando você começa a colocar data nos sonhos, vira objetivo. Então, a partir do momento que você coloca teu sonho em todas as áreas que você, de saúde, de família, em qualquer área que você queira, cara, eu quero isso, quero aquilo, desejo seu. Sonhar, todo mundo sonha. Aí se você começa a colocar data, cascateia isso no fim do dia vira agenda. Então, se você olhar minha agenda da semana, tá impresso, mas tá lá. Todo dia de manhã eu tenho alguma atividade física. Então, acordo de manhã com roupa de ginástica. Tá, porque para mim é um compromisso com saúde.
Eu adorei essa frase de um amigo lá. Eu não tenho motivação para ir para academia. Eu tenho disciplina para ir para academia. Então, na realidade, se você olhar minha agenda, é tênis de manhã, hoje fiz pilates, tem outro dia que é personal, todo dia tem uma atividade física. Então, acordo de manhã. Aí, aliás, eu até marquei uma reunião com o pessoal. Não sei o que, 15 horas. Pô, já eu não gosto de fazer reunião de manhã. Não, é que se precisar, eu cancelo. Segunda-feira tem um compromisso, eu cancelei meu tênis. Mas a princípio, é exceção. A princípio, todo dia de manhã, eu tô malhando. Eu tenho 59 anos, então eu tenho que me cuidar. Isso é um compromisso comigo. O Michel conheceu minha sede lá. Aquilo foi construído, não foi sorte também. Então, é uma jornada. Então, eu moro do lado da minha casa, meu clube fica do lado. Minha vida é lá. Às vezes, eu venho para São Paulo, venho fazer algum trabalho, alguma reunião, mas volto para lá. Eu moro num bairro onde faço tudo. Que a minha empresa fica 5 minutos da minha casa. Tudo isso foi construído. Então, isso eu gosto até de ensinar. Porque, para mim, mudou minha vida de água para o vinho. Então, é gestão de prioridade. Então, essas prioridades, o que é importante? A gente falou da importância e urgência. O que é importante? O que você definiu como meta, como propósito, como sonho seu. Então, qualquer atividade que me leva a atingir, dê um passo em direção ao meu objetivo profissional, pessoal, saúde, é importante para mim. Então, você vai ver, eu tenho um negócio hoje, acho que em 2 meses vou visitar 4 países da América Latina que falam todo espanhol. Estou fazendo espanhol toda quarta-feira. Aí porque não vou aprender espanhol de noite para o dia. Eu vou ter uma reunião final de novembro com argentinos. Depois eu vou ter... Estamos com uma fábrica no Paraguai. Nós temos um negócio em Guatemala. Então, eu falei, cara, eu preciso falar espanhol. Eu não falo de noite para o dia, mas eu falei para minha professora, eu não vou escrever um e-mail. Hoje tem tradutor, tem tantos recursos, né? Mas eu falei, eu não sou executivo, eu não vou trocar e-mail com a matriz em Barcelona. Eu quero me comunicar, quero ser simpático com quem estou negociando ou com quem estou fazendo negócio. Então, esse é o meu objetivo. Eu briefei. Então, quando eu estou com uma pessoa que fala a língua espanhola, eu rasgo o meu espanhol. Quando não dá portunhol, mas tento me comunicar. Então, você viu que isso é trabalhado também. Porque eu não vou aprender espanhol de noite para o dia. Se você olhar minha agenda, toda quarta-feira, às 10 horas, tem aula de espanhol. E todo dia tem o Duolingo. Mas isso é disciplina. Sim. Mas tudo que eu estou fazendo tem o para quê. A gente sempre fala, né? A gente falou de forma, mas é o que, como são os valores, como é que você realiza, o que são a visão, onde você quer chegar. Agora, para quê? É o propósito, o sonho. Para que eu vou fazer isso? Então, quando eu estou falando de saúde, a minha filha acaba de mandar, Márcia vai estar aqui hoje às 18 horas. Márcia é aquela mulher que vai em casa, mede TMC. São indicadores. Será que evoluir em relação à última medição? Então, você viu que coloco isso na minha vida. Pessoal, profissional, social e família. Então, tudo isso é planejado. Se você olhar minha agenda do ano, em outubro, novembro, está escrito, né? Viagem de final de ano. Quando é que você planeja a viagem com a família final do ano? Não é em novembro, né? Já está tudo caro ou fechado. Você tem que ver isso em julho. Então, já está disparado. Então, são coisas que eu ensino. Tudo checklist. Tem checklist para tudo. Para viagem, para compras. Amanhã é sábado, tá? Então, amanhã é sábado. É dia de ir na farmácia. São coisas que eu brigo com as pessoas. Você tem que ter disciplina. Você não vai no supermercado para comprar para não sei quando volta aqui. Aí ferrou. Você vai comprar muito de tudo. Então, se você colocar na disciplina, se é cada 15 dias, se é uma vez por semana, cumpra. Quando não dá, um dia antes, um dia depois, não tem problema. Mas todo sábado é dia de ir na farmácia. Então, tem uma lista. Quando eu vou na farmácia sábado, já tem a lista pronta. Supermercado idem. São coisas que facilitam a tua vida. Para viajar, tem um checklist. Eu posso viajar para ficar 2 meses, 1 mês, 15 dias. Eu só checo. Passaporte, RNE, coisa de remédio. Eu faço minha mala em 20 minutos.
E eu saio de casa sem aquela sensação, tô esquecendo alguma coisa. Porque todo mundo tem essa sensação, né? A pessoa fala, dinheiro. Porque eu já chequei. É muito simples. Então, na realidade, são técnicas que te ajudam a melhorar a eficiência da tua vida. Mas a dica é, todo final do dia, olhar dia seguinte, todo final de semana, olhar a semana seguinte. Eu dou um sobrevoo, faço os pagamentos, olho, já tenho uma boa noção. Planejamento e disciplina. Isso acho que é tudo. Acho que é isso. Para você manter saúde sua, ou da organização, ou de relações, acho que tudo é mantido. Com essas plantas que tem aqui, você parou de aguar, vai morrer. É simples assim. Você parou de se cuidar, você vai ficar doente. Então, desde a alimentação, os remédios, exercício físico, tudo você tem que cuidar. Tudo dá trabalho. Mas o que a gente ganha com isso? Saúde, felicidade, a gente ganha conquistas. Então, tudo isso é conquistado. E dá um trabalho, mas é gostoso. Ai, que bacana, Jai. É realmente um super aprendizado, acho que não só para os negócios, mas para nossa vida, né? Bom, gente, acho que a gente já falou bastante aqui, mas foi super interessante. Obrigada, Jai, por estar aqui com a gente. Foi super rico. Espero que você possa vir mais vezes aqui conversar com a gente de todos esses assuntos. Obrigada pelo seu tempo, obrigada para vocês que estão aqui com a gente. Então, a gente se vê daqui 15 dias no nosso próximo episódio de Costurando as Pontas. Obrigada. Obrigado, Michel. Obrigado, Cíntia, pela oportunidade.